hoje nós teríamos a participação da doutora Daniela, que é a nossa nutricionista, e Grace, que é também estudante de nutrição. Mas Daniela me pediu para eu conduzir a live de hoje e ela entraria na semana que vem, falando exatamente sobre a conexão cérebro-intestino. Ela vai trazer a visão da nutricionista, né? E eu vou trazer a visão da psicoterapeuta transpessoal, tá? Para a gente não estar repetindo as mesmas coisas, chovendo no molhado. Então, a gente vai fazer essa dobradinha desse jeito, tá? Hoje, a gente vai entender um pouquinho dessa interferência tanto do cérebro no funcionamento do aparelho digestório, do sistema digestório, como o que é que o funcionamento do sistema digestório traz de informação sobre o nosso comportamento, sobre a nossa personalidade, sobre a nossa essência, né? Isso é interessante a gente se dar conta, a gente perceber. Então, eu busquei alguns termos que a gente utiliza e que fazem sentido nessa análise. Por exemplo, eu posso falar assim, e aí eu tive que engolir essa informação, tá? Eu tive que engolir essa ideia, eu tive que engolir aquela mensagem. Engolir é um componente ligado diretamente ao aparelho digestório. Mas nesse sentido, eu tive que engolir aquilo, traz a emoção, traz aquele sentimento de uma coisa que não desceu, olha como tem a ver, não desceu tranquilamente e eu tive que engolir. Então, essa é uma questão. Outra coisa, aí eu fiquei aqui ruminando as ideias, ruminando os pensamentos. Olha outra coisa que é ligada ao sistema digestório e que a gente traz para expressar uma emoção. Ruminar, né? Aquele episódio me embrulhou, aquele fato me embrulhou o estômago. Aquela cena me embrulhou o estômago. Embrulhou o estômago, mas tem a ver com o emocional, né? E aí a gente começa a pensar assim, tudo isso que a gente falou, né? Engolir, ruminar, embrulhar, tem a ver com digerir, tem a ver com desconstruir o alimento para ser melhor absorvido pelo nosso organismo. E é mais ou menos o que a gente acaba fazendo com as ideias, com os pensamentos, com as coisas que a gente absorve do exterior. É como se fosse a absorção dos fatos externos pelo nosso aparelho digestório mental, emocional. Faz sentido para vocês isso? E a gente começa a perceber que quando a gente está tendo processos emocionais, né? Estamos tendo alterações no nosso humor, nas nossas emoções, a gente pode apresentar problemas digestivos importantes, problemas digestórios importantes. Por exemplo, quem nunca teve azia porque está irritado, nervoso, preocupado?
Quem nunca teve diarreia porque está preocupado, ansioso? Quem nunca teve, e a gente ouve falar isso, né, gente? A gente vai no gastroenterologista para ele fazer uma avaliação daquela queimação que a gente está no estômago o tempo todo. Ele faz um exame, pesquisa e não encontra nada e diz para a gente assim: você tem uma gastrite nervosa, uma gastrite por ansiedade, né? Kalila colocou aqui, interessante, engolir, ruminar, nunca havia feito essa ligação das palavras com o emocional e o impacto no organismo. Verdade. A gente não consegue atentar, mas tem a ver com isso, né? É que tem uma relação muito profunda. E assim, o convite que eu faço é para a gente pensar isso, como a gente precisa digerir, assimilar, absorver os fatos externos à nossa natureza. Aquilo que não depende do nosso controle. Porque a única coisa que a gente tem controle quando a gente se alimenta, quando a gente se nutre, é eu vou escolher o alimento que eu vou comer. O que vai acontecer dentro de mim, eu não tenho controle. A mesma coisa. Então, eu posso escolher, entre aspas, os alimentos que vão nutrir a minha mente. E é isso que eu quero, é nesse ponto que eu quero chegar. Mas o que vem de fora, a forma como ele entra na minha mente e o que vai processar ali, foge do meu controle. Eu preciso cuidar da minha mente nesse sentido. Então, a gente tem má digestão por conta do emocional, falta de apetite por conta do emocional, o excesso de apetite, o comer compulsivo também, no sentido de suprir uma falta do emocional. Náuseas, que a gente pode ter também, de caráter emocional, né? O intestino lento e até a obstipação intestinal. A diarreia, ela pode estar relacionada emocionalmente a coisas que a gente vai deixando acontecer, acumulando, e aí de repente a gente tem que botar para fora tudo aquilo. Tanto a diarreia como vômitos. Vômito também pode acontecer dessa forma. Eu fiquei tão empanzinada, vamos dizer assim, de tanta emoção negativa, que eu precisei vomitar, eu tive uma diarreia, a ansiedade que a gente tem na véspera de apresentar um trabalho, na véspera de uma prova, pode vir dessa forma. Eu estou tão tensa, é tanta coisa, tanta informação, que eu preciso eliminar. Deixa eu ver aqui, gente, mais um comentário aqui. Tercília colocou: eu descobri essa reflexão porque tinha crises de fungo no estômago sempre que o emocional ficava abalado. Então, tinha que facilitar o que ia digerir para compensar a mente. Exatamente. Quer dizer, o que acontece aí? Por que o fungo? Se eu estou tensa, se eu estou nervosa, isso interfere na minha imunidade, porque eu já não estou me nutrindo bem, não estou absorvendo bem os nutrientes, a minha imunidade baixa. Então eu vou ter isso. Eu vou ter desde fungo oral, né, a monilíase, a candidíase, até no estômago. E no intestino também, é que a gente não vai investigar no intestino, mas também acontece, né? Quando a gente tem má digestão, é porque as nossas enzimas, os nossos ácidos, que constituem
o ácido gástrico, eles ficam deteriorados, eles não estão na mesma proporção, eles não estão de forma adequada. Então, a digestão fica ruim, né? Então, a gente precisa entender isso, como o emocional interfere na nossa nutrição, na nossa alimentação, na absorção dos nutrientes. Tudo isso é muito importante, né? Náuseas, coisas que me deixam enjoada, porque eu chego nesse limite. Eu estou querendo botar para fora, não estou conseguindo, mas também não consigo engolir mais nada. Então, está na hora de parar, né? O intestino lento, é interessante isso, gente, porque, por exemplo, é comum isso acontecer no consultório, mas eu acho que essa semana, ou semana passada, aconteceu de conversando com uma pessoa, eu perguntei, e o intestino está funcionando normal? Tá normal. Você está indo ao banheiro todos os dias? Aí a pessoa fez assim, não, eu não vou ao banheiro todos os dias, porque nunca foi assim. Essa pessoa entende que o intestino normal dela é evacuar de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Isso não é normal, nunca foi. Nós não fomos criados ou concebidos, ou o corpo humano não é para funcionar assim. O corpo humano é organizado para defecar diariamente, pelo menos uma vez por dia. Tem gente que é exagerada, como graças a Deus eu sou, que pelo menos 2, às vezes até 3 vezes eu vou ao banheiro. E isso é ótimo. Por quê? Porque não fica resíduo no meu intestino. Se a gente pensa na psicossomática, isso significa desapego. Pessoas que externam o emocional, que não têm apego ao comportamento, às emoções, pessoas que não precisam esconder nada de ninguém, têm essa facilidade com o intestino, graças a Deus, né? Não é apego emocional do material, é não querer esconder as suas emoções. Então, o intestino é mais liberado nesse sentido, certo? E quando a gente tem obstipação intestinal, é realmente uma situação crítica. Naquele momento, eu estou passando por um momento crítico e aí eu não estou querendo revelar as minhas emoções. Deixa eu ler os comentários de vocês aqui. A pessoa enfesada é literalmente cheia de fezes, por isso fica de mau humor. Verdade, Tecília. Boa noite, Dani, já falei de você aqui. Falei bem, viu? Fique tranquila. Esse humor enfesado tem a ver exatamente com entranhado de fezes, e tem a ver com isso que eu falei. É a pessoa que não consegue colocar para fora as emoções, o que ela está sentindo de verdade. Quando a gente precisa esconder as nossas emoções, isso acaba trazendo uma irritação para a gente. E a gente acaba ficando enfesada, né? O intestino não serve apenas para digestão. Sim, essa parte é sua, fofa. Você vai falar isso na próxima semana. Eu estou falando aqui da questão do emocional interferindo no intestino, e o intestino interferindo no emocional você vai trazer depois, certo? Eu também fico chateada quando não consigo ir. É um incômodo, verdade, Calil.
Verdade. Isso é verdade, né? Quando a gente está passando por um processo qualquer que deixa a gente com dificuldade de defecar, é realmente muito ruim, né? Então a gente precisa entender essas coisas, né? É, muitas dos problemas emocionais que a gente tem são em decorrência de inflamação. Inflamação é exatamente no sentido amplo, é a reação do nosso organismo contra um elemento estranho. Então ele se enche de líquido, inflama, fica doloroso e fica com funcionamento ruim. Isso acontece com o intestino, isso acontece com o nosso sistema nervoso, isso acontece com o nosso cérebro. Então, muito disso tem a ver com inflamação. O grande convite que eu faço hoje é como é que a gente vai pensar em alimentar a nossa mente para facilitar a digestão das coisas que são difíceis a gente digerir. As coisas que fogem do nosso controle, as coisas que são da vida e a vida é como ela é, não é como nós queremos. O que a gente pode fazer para a gente lidar com a vida de uma forma melhor, a tal ponto que não tenha esse processo inflamatório tão grande no nosso sistema digestório? O que é que vocês pensam a respeito disso? O que é que a gente pode fazer? Já que a gente trouxe isso tudo, né? Digerir, engolir, né? É, é, reter, liberar. O que é que vocês pensam? Como é que eu posso mudar meu pensamento? Como é que eu posso mudar meu olhar para a vida para ter menos sofrimento no meu sistema digestório? Porque tudo está implicado, né, gente? É uma via de mão dupla. A Daniela vai falar isso na próxima semana. Não é, não é simplesmente dizer assim, eu vou escolher meu alimento, isso é importante, eu vou me hidratar, isso é importante, mas eu também preciso cuidar do que alimenta a minha mente, porque a minha mente também vai interferir no meu estômago, no meu intestino, no meu aparelho digestório. Rosana, minha linda, que saudade de você! Veja só, se o meu intestino, se o meu aparelho digestório se alimenta dos alimentos. Deixa eu ver o que a Kalila disse aqui para a gente entender. O que me ajuda muito é observar o céu, a chuva, detalhes da natureza e respirar corretamente. Isso mostra um mundo diferente e surte bem, um bom efeito em mim. Ótimo! É uma conexão com a natureza, né? Então, se eu entendo, porque o bacana, o legal é a gente entender assim, as coisas funcionam de forma similar. Se eu não posso me encher de muitos temperos, muitos condimentos, muita gordura, muita fritura, porque vai dificultar a digestão, eu não posso botar muita pimenta no meu cérebro também. E que seria essa pimenta, esses temperos ácidos na minha mente? Quem me diz alguma coisa? Eu me atrasei
para começar a live hoje. Hoje foi proposital, mas vamos dizer que eu tivesse me atrasado acidentalmente. E aí, enquanto eu estou me arrumando para ficar linda assim como eu estou, né? Para poder aparecer no vídeo, porque senão vocês não vão mais querer me ver. Eu começo a fazer tudo rápido, com pressa, irritada, achando ruim porque não está dando certo, que não sei o que, pererê. Isso é pimenta no meu cérebro. Isso é energia de irritação. Aí, de repente, nesse processo, meu gatinho faz qualquer coisa lá e me atrasa. E aí eu já me aborreço com ele e brigo com ele. Isso é irritação. Isso é pimenta no cérebro. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Aí, o que Kalila falou ajuda. Na hora que a gente está irritada, não ajuda mais. Mas se a gente começa a trabalhar isso diuturnamente, toda hora, todo dia, nesse sentido, se não deu certo, o que é que eu posso aprender com isso que deu errado? A responsabilidade do erro foi minha? Foi, Kátia. Você podia ter feito assim, 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 assim. Pronto. Vou registrar isso para da próxima vez eu fazer, porque agora já passou. Não adianta eu ficar chorando sobre o leite derramado. Vamos tocar o barco. E se não foi minha, se foi uma coisa que eu não tenho controle, que eu não tenho como ver o resultado disso, fugiu do meu controle, gente. Se fugiu do meu controle, não adianta eu ficar resmungando e reclamando. Então, começar a olhar as coisas dessa forma, com mais observação, com mais atenção, né? Tendo mais cuidado, mais calma, respeitando o seu tempo, respeitando o seu limite, mastigando bem o que você vai colocar na sua mente para facilitar a digestão. Uma pessoa que tem o pensamento completamente diferente do meu, é dela. O pensamento é dela, a ideia é dela. O fato dela pensar completamente diferente de mim não quer dizer nem que eu esteja certa, nem que ela esteja errada. Às vezes a gente só está vendo o número ao contrário, né? Aquela história do 6 e do 9, que é o ângulo diferente, a maneira diferente de olhar. Então a gente precisa ter esse entendimento. Porque meu filho está fazendo assim, 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 e ele vai fazer e vai dar errado. A vida é dele. Se ele já é adulto, a gente vai ter que deixar ele viver a vida dele. Você pode, inclusive, amparar, apoiar, assistir, mas você não vai poder dizer a ele, olha, você tem que viver dessa forma, porque eu entendo que isso é o certo para mim. O certo para mim é certo para mim. O certo para você é certo para você. Enquanto eles são pequenininhos, beleza. Quando eles crescem, a vida é deles. Porque eu estou ajudando meu pai e minha mãe, não sei o quê, e eles não fazem as coisas do jeito que eu quero. Se você está ajudando na intenção de que eles façam do jeito que você quer, não ajude. Não ajude, porque você vai trazer problema para você, preocupação para você, sofrimento para você. Cada cabeça é um mundo, é uma realidade, gente. E todas as cabeças fazem o mundo que a gente vive. E graças a Deus, o mundo que a gente vive é diverso, é distinto. Da mesma forma que o nosso aparelho digestivo precisa do fígado, dos rins, do pâncreas, né, dos intestinos todos, do estômago, da boca, tudo
nós também precisamos das cabeças diferentes. Se todo mundo pensasse igual, a gente não evoluía, a gente estava estagnado. É do debate que nasce a evolução e o crescimento. Agora nasce também o sofrimento se a gente não souber administrar isso. Eu não tenho como convencer o mundo de que eu sou a pessoa mais certa do mundo. Eu tenho que convencer a mim, só a mim. E aí eu tenho uma vida mais tranquila, uma vida mais em paz, né? Estar de bem com a natureza, prestar atenção na natureza. A natureza também traz esse aprendizado, que é uma coisa muito séria, do tempo de cada coisa, do respeito, né? Do cuidado, da alegria. Acordar alegre, porque você abriu seu olho e está respirando, abençoar o seu corpo. Eu não preciso que ninguém abençoe meu corpo, não. Eu mesmo abençoo minha cabeça, abençoo meu estômago, abençoo meus pés, que me carregam o dia inteiro. Isso eu mesmo faço. E isso ajuda a gente muito a manter um nível bacana de cortisol. Cortisol é importante para a gente, mas em demasia ele traz prejuízo. Então, nós já passamos bastante do nosso tempo. Olha que bonito, meia hora hoje. E a gente vai encerrar todas essas coisas que eu trouxe da psicossomática. A gente vai voltar depois em outro momento, em outras questões. E na próxima terça-feira, Daniela, que é a nossa nutricionista, e Grace, que é a nossa assistente de nutricionista, vão estar falando conosco a respeito do funcionamento do intestino, na produção dos neurotransmissores e os cuidados que a gente tem que ter. E eu só peço a vocês, por gentileza, que me digam qual é o horário melhor para vocês. Se é às 19h30 ou se é às 20 horas, para a gente organizar isso direitinho, tá? E fiquem bem, e tenham uma boa noite, e que o aparelho digestório de vocês, físico e mental, funcione perfeitamente. Até terça.